Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 27 de janeiro de 2023 e, conforme prometido, estou aqui fazendo uma aula só de exercícios de triângulos para você, ok? Bom, primeiro você deve estar se perguntando por que isso está escrito aqui, né? Assim, manualmente. Pessoal, eu gostaria de fazer aí um adendo, né? Um complemento a algo que eu tinha falado na aula passada sobre triângulos. Se você não assistiu, vá lá e assiste. Basicamente, quando eu falei sobre a teoria dos senos, eu esqueci de mencionar que nós temos aqui, por exemplo, como que era lá a teoria dos senos que eu falei, né? Lado A sobre seno alfa igual a B sobre seno beta igual a C sobre um seno de um ângulo gama, por exemplo. Só que eu não comentei que tudo isso é igual a 2 vezes o raio, ok? Isso é muito importante para a gente conseguir resolver alguns exercícios, tá bom? Então está feita aí a correção, né? A complementação. E vamos lá sem mais delongas. Vamos para esse exercício aqui embaixo. Ó. Um dos ângulos internos de um triângulo isósceles. Ó, vamos desenhar aqui um triângulo isósceles, né? Vamos lá, fazer a base dele aqui. Ok. Um desses ângulos internos de um triângulo isósceles mede 100 graus. Vamos dizer que é esse aqui, ó, por exemplo. 100 graus. Ok. Qual é a medida do ângulo formado? Tem mais dois ângulos aqui, né? Pessoal, se é um ângulo isósceles, concorda comigo que a somatória dos ângulos do triângulo, dos ângulos internos do triângulo, quanto que tem que ser? Isso mesmo, 180 graus. Se eu já tenho 100, aqui embaixo, cada ângulo desse vai ter que ter 40 graus. Aí olha o que ele vai falar. Qual é a medida do ângulo agudo formado pela bissetriz de um dos outros dois ângulos internos? O que era a bissetriz, pessoal? É uma reta que sai do vértice e divide um ângulo em duas partes iguais. Ora, se eu tenho aqui 40, dividido por duas partes iguais é 20, exatamente. Então, isso aqui foi facinho, só para esquentar. Né? Tenho aqui a resposta 20 graus. Vamos lá. Sabe-se que o triângulo ABC é isósceles de base BC, ok? É verdade que, aí nós temos que verificar aqui qual dessas alternativas, né, estão corretas com relação aos valores de x e y. Bom, aqui nós estamos vendo, pessoal, como é um triângulo isósceles, esses dois lados são iguais, né? Então, o que eu já de cara posso ver aqui, ó? Esse x mais 45 graus, ele é igual ao outro lado, 2x menos 40 graus, ok? Vamos lá, então. Joga aqui o 2 para cá, vai ficar como menos 2x mais x menos x. E aqui, joga esse 45 para lá, eu vou ter, então, que menos 40 menos 45 vai dar menos 85. Multiplico isso aí por menos 1 para tirar esse negativo da incógnita, né? Fico com x igual a 85 graus. 85 graus. Ok? Bom, de cara, pessoal, eu já sei que é essa alternativa, mas vamos achar aqui o y. E eu sei porque é a única que tem x igual a 85. Mas vamos lá, então. Eu sei que o x mais 45, que é 85 mais 45, somado a esse y, tem que ser o quê? 180, certo? 85 mais 45, se fosse 85 mais 40, seria 125, né? Mais 5, 130. Então, eu tenho o y, vou jogar lá para o outro lado, 180. Como eu falei, 85 mais 40, né? Seria 125, mais 5, 130. 85 menos 130. Y, então, é igual a 50 graus. Muito bem, deixa eu pôr os graus aqui que eu esqueci. E aqui também.
Muito bom. Então, achamos aí o y, né? E achamos o x. A alternativa correta aqui é essa daqui. Estou com o mouse, está meio bagunçado, mas vamos lá. Ótimo. Vamos ver aqui, então, essa questão agora. Num triângulo isósceles, cada ângulo da base mede o dobro da medida do ângulo do vértice. Deixa só meu microfone estar falhando aqui. Deixa eu acertar ele um pouco. Pronto. Acertei. Num triângulo isósceles, cada ângulo da base mede o dobro da medida do ângulo do vértice. Vamos montar esse triângulo isósceles aqui, então. Mais um triângulo isósceles. Bom, cada ângulo da base, é o que ele está falando, ó, cada ângulo da base, vamos riscar aqui, mede o dobro da medida do ângulo do vértice. Qual que é a medida do ângulo do vértice? É esse lá em cima, né? Então, ele está dizendo que cada um desse daqui mede o dobro da medida do lado de cima. Então, o lado de cima, digamos que é x, aqui é 2x e aqui é 2x. Tudo isso, quanto que eu tenho que ter nas medidas aí dos ângulos internos, a somatória dos ângulos internos? Tenho que ter que 5x, né? Que é a somatória deles aqui, ó, 2x mais 2x mais x, 5x, é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 5. Vamos ver quanto que é 180 dividido por 5, para não falar que eu só uso calculadora. 3, sobra 3 aqui, baixo 0, 36, ok? Então, a medida do ângulo do vértice é 36 graus. Muito bom, essa daqui. Vamos que vamos, sem parar. Esse aqui é de Enem, hein? Ó, já tem que pensar um pouquinho mais. O outro era de vestibular, mas estava fácil até. Diariamente, uma residência consome 20.160 watts por hora. Né? Essa residência possui 100 células solares retangulares, dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 centímetros por 8 centímetros. Vamos desenhar, então, aqui um modelinho dessa célula solar. Ele está dizendo aqui, vamos colocar aqui, esse aqui é 6 centímetros, né? E esse daqui é 8 centímetros. Nós sabemos, pessoal, que a área do retângulo, a gente ainda vai estudar isso daí, mas só para adiantar, a área do retângulo, você deve estar se perguntando por que eu fiz essa diagonal aqui. Eu já vou ler lá, você vai entender. É que enquanto eu fui falando, já fui lendo. Nós sabemos, então, que a área é altura vezes a largura. Então, seria aí, nesse caso, 48 centímetros quadrados. Mas olha só o que ele fala. Cada uma das células produz ao longo do dia 24 watts por hora, ou 24 watts, aqui eu não lembro direito, pessoal, exatamente. Me perdoe, tá? Se eu estiver falando bobagem aí, quem for aluno de física aí, eu não sou muito bom em física, então estou falando assim, eu vou pôr WH, ok? Para não falar errado. Então, cada uma das tais células produz ao longo do dia 24 WH por centímetro de diagonal. Então, temos uma diagonal aqui. Para saber quanto aqui, bom, vamos continuar, a gente chega lá. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Então a gente tem que saber primeiro quanto que está produzindo de energia. E ele diz aí que é 24 WH por centímetro de diagonal. Então temos que saber quantos centímetros tem nessa diagonal aqui. Certo? Bom, para sabermos isso, precisamos saber essa medida aqui. Nós já temos uma parte dessa informação, né? Aqui precisamos saber isso. O que a gente pode usar, pessoal? Repara que aqui, passando essa diagonal, eu tenho um triângulo retângulo, né? E nós temos o teorema de Pitágoras, que é o que a gente vai usar para descobrir essa diagonal. Então, a hipotenusa é x ao quadrado igual a 6 ao quadrado, né? São os catetos, soma dos catetos ao quadrado. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado.
Isso daí, 36 mais 48, mais 64, perdão, vai dar 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Pronto. Eu tenho que são 10 centímetros aqui. Ora, se são 10 centímetros aqui e por centímetro de diagonal ele produz 24 WH, significa que nos 10 centímetros ele vai produzir 24 WH. Ok? Bom, isso por cada célula. Se ele tem ali 100 células vezes 100, essas células, no total, as 100 células solares retangulares, elas vão produzir 24.000 WH. Ok? Bom, só que aí, o que acontece? Deixa eu ver aqui a pergunta. Diariamente, uma residência consome, ó lá, 20.160. Quanto que está produzindo a mais? Porque ele fala assim, ó, qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? Qual objetivo? O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Então, eu tenho aqui que 24.000 menos, quanto que era lá mesmo? 20.160. 20.160. Isso daí, ó, um menos o outro, né? Tiro 4 aqui, jogo um 10 aqui, também preciso de um outro 10 ali, então eu tenho 0, 4, 8, 3 e 2. Menos 2 não conta, é 0. Então eu tenho isso aqui, ó, 3.840 WH sobrando. Então, qual é que tem que ser a ação desse proprietário para ele atingir o objetivo, que é produzir exatamente a quantidade de energia que a casa consome? Ora, eu tenho que ver aqui um por um. Então, se eu já sei que cada célula dessa aí produz 24, produz 240 WH, cada uma, né? Vamos ver se as 16... Vamos ver quanto que essas 16 aqui produzem. Né? 240 vezes 16, eu tenho 0, 4, né? 24, sobe 2 aqui, 6. Né? Desculpa. Oh, meu Deus. Deixa eu fazer de novo, né? Me atrapalhei aqui nas contas. Vamos lá. Então, 0, 24, sobe 2, 6 vezes 2, 12, mais o 2 ali, 14, mais 1 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 2 vezes 1, 2. Isso aí vai dar 0, 4, 8, 3. Opa! É a mesma quantidade, então, já de cara, nem preciso ver as outras, pessoal. Ele vai ter que retirar 16 células para atingir esse objetivo dele. Deu para entender? Se ficou com dúvida, assiste de novo, quantas vezes for necessário, tá? Tá bem explicadinho aqui. Basicamente, a gente matou a questão com um teorema de Pitágoras, ok? Essa daqui já é mais complexa, mas nada de outro planeta também. Em um sistema de dutos, 3 canos iguais aos 3 canos aqui, de raio externo 30 centímetros, ele ainda está sendo super legal porque já está dando desenhinho, né? São soldados entre si colocados dentro de um cano maior, esse canão aqui, né? Que é essa circunferência, de medida R. Ok? Então, o raio do cano maior, onde são os 3 canos, é esse R aqui. Muito bem. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. E aqui é esse aqui que ele está mostrando, ó, 10 centímetros.
Essa distância é garantida por um espaçador de metal. Ok, esse espaçador que a gente está vendo aí, conforme a figura. Aí ele diz, utilize 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. Bom, utilize 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. O valor de R em centímetros é igual a, ele quer saber qual que é esse valor aqui, ó, de R. Gente, vamos pensar comigo aqui, ó, se você tivesse no Enem fazendo isso, né? Você já sabe que o raio aqui, ó, dentro da circunferência é 30, certo? Se tem 30 o diâmetro, que é a soma dos dois raios aqui, seria 60. Mais esse 10 aqui é 70. Tem um tequinho aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, tem um tequinho a mais aqui, ó. Então, por aproximação, você bateria o olho aqui, ó, não pode ser menos que 70. Já descarta essa, descarta essa. O 74 é o que mais se parece ali, porque 81, poxa, não dá. Visualmente ali não dá. Você precisaria de mais 10 ali, não é. Seria ilógico aqui esse espacinho ser maior do que esse aqui. Então, já de cara, você poderia marcar sem medo de ser feliz a 74. Mas vamos entender a questão, né? O que acontece? Para eu identificar essa medida de R aqui, desse raio todo, eu tenho que somar esse espacinho com mais esse raio que eu sei qual é, que é 30, com mais esse raio, que é a continuação, que é 30, mais esse 10. Então, eu tenho que descobrir quanto que é esse espacinho aqui. Eu só consigo descobrir isso, deixa eu colocar aqui um tracinho, para não ficar muito mal desenhado, fazendo a união aqui dos raios desses 3 triângulos, para eu montar o triângulo, e aí eu vou conseguir trabalhar com as propriedades dele e descobrir quanto que é esse espacinho aqui. Tá? Vamos então aqui, ó, digamos que a continuação é isso. Aí ele vai até a metade da outra circunferência e depois se liga com lá de cima. Pronto. Temos o nosso triângulo aí, que é a junção das 3 circunferências menores dentro do cano maior. Ok? Bom, deixa eu voltar aqui para a caneta esperta. Não, aqui é muito grosso. Ok. Bom, então o que acontece, pessoal? Só para a gente visualizar melhor, eu tenho, ó, desse lado aqui, eu tenho que é 30, certo? Que é o meu raio aqui, né? Depois, como estão ligados, como esses caninhos aqui estão todos juntos, ó, eu tenho que, esse restante aqui tem que ser 30 também. Da mesma forma, eu vou ter os mesmos 30 e 30 aqui em cima. Tá? E aqui também a mesma coisa, ó, vou ter 30 de um lado e 30 do outro. Tá certo? Bom, aqui de cara, pessoal, você sabe que nós estamos trabalhando com um triângulo equilátero. Tá? Pode ver que todos os lados são iguais, portanto equilátero. Como que a gente vai fazer para achar esse meiozinho aqui? Aqui, pessoal, o triângulo equilátero ele tem uma propriedade que é o baricentro, encontro das medianas. Lembra? O que são as medianas mesmo? Elas são aquela reta que sai do vértice e vai encontrar a metade da outra reta, da reta oposta. Então, o baricentro ele é o encontro dessas medianas. E qual que é uma das propriedades do baricentro? Ele tem uma propriedade que é o quê? A razão 2 por 1. Ou seja, eu tenho aqui, digamos que eu tenho aqui, ó, 2x. Está meio poluído, né, pessoal, de informação, mas vai me seguindo, ó, 2x. Se eu tenho 2x aqui, aqui embaixo é x. Ok? E o meu 2x aqui, eu vou chamar ele de D. Ok? Vocês vão entender por quê. Né? Aí, o que acontece? Eu vou escrever aqui, eu vou fazer uma razão. E tudo isso daqui, ó, esse traço que passa no meio, é minha altura, concorda? Ó, sai aqui do vértice e vai até a base. Essa é a minha altura. Então, a razão entre o meu D e a altura total
é igual a... Se eu somar aqui o 2x e o x, eu não tenho altura também? Tenho. Então, é a mesma coisa que essa razão d sobre a altura total, é a mesma coisa que eu dizer o 2x lá de cima, que é igual ao d, pela altura total, que ali é 2x mais o x para eu ter a altura total, concorda? Maravilha. Gente, eu tenho aqui x, tenho duas variáveis. Vou me livrar dessa aqui, ó, porque elas estão dividindo. Imagina que fosse esse x2, por exemplo, 2 e 2 aqui, eu posso cortar, certo? Então, vou cortar aqui, ó. Então, o que eu vou ter aqui desse lado? Eu passo esse h multiplicando. Então, eu vou ter que o d ele é igual a 2/3 vezes o h, que é a altura. Acontece, pessoal, que eu também sei calcular essa altura. Lembra da fórmula de altura do triângulo equilátero? L vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Certo? Então, vou colocar aqui embaixo para a gente. Né? 2 vezes... deixa eu pôr aqui, 2/3. Né? 2 sobre 3 é igual a L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Corto 2 com 2. O L eu tenho, pessoal, não tenho? Tenho. 30 mais 30, né? Que é o raio de cada caninho desse daí. 30 mais 30, 60, né? Então, eu vou ter 60 vezes raiz quadrada de 3 dividido pelo 3. Aqui eu corto, né, para simplificar, vou ficar com 20. Ora, o exercício está me dando 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. Muito bem. Se você fizer a conta aí do 20 vezes 1,7, vamos fazer aqui só para eu ganhar um pouquinho de tempo, porque já está ficando muito longo já. Vamos lá, 20 vezes 1,7. Isso aí vai dar 34. Muito bem. Opa, deixa eu acionar a caneta de novo. Muito bem. 34 centímetros, no caso, né? Pessoal, acabou. Aqui, ó. Então, eu sei, olha que coisa bacana. Eu sei que o meu D, o que é o D? É o que sai da metade da circunferência aqui e vai até esse pontinho preto aqui. Esse é o meu D, eu sei que é 34. Depois, eu tenho aqui que o raio é 30 também. Né? Então, 34 mais 30, 64. Mais o 10 aqui, 74. Ora, eu tenho o valor do raio do cano maior, que é o raio do cano maior, que é 34, que eu achei que é o D, né? Vou colocar aqui entre parênteses, mais 30, que é o raiozinho, mais 10 centímetros ali, né? Que é aquele, como ele fala do... Como é que é? É uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior, para manutenção. Tudo isso aí, então, vai me dar que o raio do cano maior é igual a 74 centímetros. Ok? Alternativa C de casa. Vamos lá, que o negócio não pode parar. Vamos lá. Se os catetos de um triângulo retângulo T medem respectivamente 12 centímetros e 5 centímetros, então a altura de T relativa à hipotenusa é... Bom, a gente tem que dar então a altura. Aqui nós vamos trabalhar, pessoal, com as propriedades do triângulo retângulo. Ó, novamente o triângulo retângulo aparecendo. Vamos lá. Estou montando aqui o que ele falou, tá? Muito bem. Esse é um triângulo T. Ele está me falando que os catetos medem, respectivamente, 12.
Gente, isso aqui é só uma ilustração, tá? Porque não tem nada a ver, ó, tá? Tamanho igual, eu estou falando que tem 7 centímetros de diferença, só para você imaginar, tá? De qualquer forma, então ele coloca isso daí. E aqui, né, a altura de T, né? A gente sabe que a altura é um segmento que sai do vértice e vai até a base ali, formando um ângulo de 90 graus. Ok? Beleza. Bom, o que eu preciso saber? Ele quer saber a altura. É isso que ele quer saber. Ó. E eu tenho 2 catetos. Né? Se você olhar ali nas propriedades, você vai ver, digamos que esse aqui é o B, cateto B e é o cateto C, tá? Vou por aqui. B. Oh, meu Deus, espera aí, deixa eu arrumar aqui que eu me atrapalhei com a caneta, só para variar um pouquinho. Cateto... Opa, saiu a caneta, vamos voltar. O Word é maravilhoso, né? Eu escolhi o Word porque ia ser um pouco mais claro por causa das ferramentas que ele tem, mas ele é chatinho às vezes. B, e esse é o cateto C. E aqui eu tenho a hipotenusa. Né? Muito bem. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Lembra que cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura? Então, eu tenho 12 vezes 5. 12 vezes 5 é igual a o A vezes a altura. Muito bem. Só que aqui eu preciso do meu A, né? Então, como que eu vou achar o A? Teorema de Pitágoras nele. A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso aí vai me dar que o A ao quadrado é 25 mais 144. 25 mais 144, pessoal, é 169. A raiz quadrada de 169 é 13. Então, a minha hipotenusa aqui é 13. Ok? Bom, já vamos fazer esse 12 vezes 5. 12 vezes 5 é 60. Quer ver? Isso, 60. 60 é igual a 13 vezes H. Né? Aí, eu vou inverter aqui, né, de lado, para ficar mais fácil para mim. Eu tenho aqui que esse 60, ele vai, eu vou jogar aqui o 13, ele vai ficar igual, a altura é igual a 60 sobre 13 centímetros. Não tem como simplificar isso aí. Então, é a minha última alternativa aqui. Muito bem? Legal. Vamos então para, acho que esse é o último, né? Isso, é o último exercício. Olha que pegadinha legal nesse exercício aqui. Ele é um pouco trabalhoso, não é tão difícil. Na figura a seguir, AB mais BC, não, desculpa, AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DE, que é igual a 1 centímetro. Então, o que ele está falando aqui, pessoal, é que tudo, ó, AB é 1 centímetro. O BC também é 1, vou pôr só 1, tá? O CD, ele também é 1. E o DE é igual a 1 também. E o AF, esse segmento aqui, ele está falando que é raiz quadrada de 2. Aí você pensa assim, tá fácil agora, né? É só eu chegar e jogar a raiz quadrada de 2 em todos aqui, somo a área de todos eles, que ele está me perguntando qual a área do polígono ABCDEF em centímetros quadrados. Tá, beleza. O problema, pessoal, é que você não pode assumir que essa hipotenusa aqui, ó, é igual para todos. Você tem que se certificar. Tá bom? Vamos verificar então. Ó. Vamos achar, como é que a gente acha essa hipotenusa aqui? Pitágoras neles. Vamos lá, então. Ó. Eu vou pôr aqui x ao quadrado, estou chamando de x aqui, tá? Esse segmento BF. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, né? Deixa eu
melhorar isso aqui um pouquinho. 1 ao quadrado mais raiz quadrada de 2 ao quadrado. Bom, sabemos aqui que, então, o x, eu já vou tirar, já vou fazer direto, tá? É 1 mais, aqui você corta o 2 da potência da raiz, fica 1 mais 2 é igual a 3. Como eu tirei ali o x ao quadrado, fica a raiz quadrada de 3. Ok, então aqui dentro, ou melhor, essa hipotenusa é raiz quadrada de 3. Vamos ver então agora a outra. Deixa eu passar um tracinho aqui para a gente não embolar tudo. Aí eu tenho aqui, tenho que tentar achar, né, a hipotenusa do outro. Né? Aí, ó que coisa. É por isso que eu falo, tem que checar. Eu vou usar o y, tá? Dessa vez. Então, o meu y ao quadrado, ele é igual a, vamos ver, no caso, 1, né? Que é um dos catetos, 1 ao quadrado, mais quanto? Mais raiz quadrada de 3, né? Que eu tinha descoberto lá antes, que é elevado ao quadrado. Gente, do mesmo jeito, eu vou fazer um pouquinho direto para a gente ganhar tempo, tá? I ao quadrado é quanto? 1 mais, corta aqui a raiz quadrada, igual a gente fez no outro caso, mais 3. Né? Corta o quadrado ali elevado ao quadrado com a raiz quadrada, fica só 3. Então, 1 mais 3 é igual a 4. Raiz quadrada de 4 costuma ser 2. Né? Então, eu tenho aqui que é 2. Então, essa minha hipotenusa aqui, que é um dos catetos do triângulo seguinte, é 2. Bora para o outro triângulo. Vou chamar ele de W. Okay? A hipotenusa W, a hipotenusa ao quadrado, que eu não sei, é igual ao cateto 2 ao quadrado, ali embaixo, né? Mais o outro cateto 1 ao quadrado. Quanto que vai dar isso aqui, pessoal? O W, ele vai ser a somatória desses dois, né? A raiz quadrada da somatória dos dois. Então, é 4 mais 1 elevado ao quadrado, 1. Então, eu tenho que vai ser a raiz quadrada de 5. É trabalhoso, você viu? Mas não é difícil. Agora já chegamos aqui na última medida que a gente vai precisar. Eu vou chamar de K. Pronto. Só para mudar, para ficar diferente. O K ao quadrado, que é a hipotenusa lá, é igual a raiz quadrada de 5, né, que eu tinha encontrado, que é um dos catetos aí desse triângulo, mais a base ali, que é o outro cateto, que é 1 ao quadrado. Corto a potência de 2 com a raiz quadrada, vai ficar 5 mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, esse K vai ficar 5 mais 1 é 6. 6 o quê? Ó, se eu tinha um quadrado aqui, né, eu tenho 5 mais 1, 6, raiz quadrada de 6. Ok? Agora, pessoal, eu só preciso achar a área, porque ele quer a área do polígono. Então, eu vou achar a área de cada um desses triângulos, né, que formam esse polígono, para eu achar essa área. Como que é a área do triângulo? Lembram? Como eu tenho todos os dados aqui, eu posso achar com a fórmula convencional, né? Então, eu vou chamar primeiro aqui esse triângulo de A. Tá? O A, ele é igual a base vezes altura. Qual que é a base? 1. Vezes a altura, raiz quadrada de 2. Ó, essa aqui, ó, altura, né? Raiz quadrada de 2 dividido por 2. Isso aí vai me dar raiz quadrada de 2 sobre 2 centímetros quadrados. É grande, né, esse exercício. Bom, mas eu tenho bastante espaço, não tem problema. O outro triângulo de cima eu vou chamar de B. Tá? Aí vai ficar também base 1 vezes. Qual que é ali a altura dele? Porque é base vezes altura dividido por 2, né? Esse aí já é, ó, 3. Raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, eu tenho que é raiz quadrada de 3 dividido por 2 centímetros ao quadrado. Vamos anotando. Ó. O outro, que eu vou chamar de C, o outro triângulo. Também base 1, né? Todos têm base 1.
Só vai mudar os catetos, né? Vezes, qual que é a altura dele lá? É 2. Dividido por 2, vai me dar 2 dividido por 2, que é igual a 1. 1 centímetro quadrado. Né? E agora, a base do último triângulo, que eu vou chamar de D, que tem ali, deixa eu diminuir um pouquinho para eu enxergar. O D, ele tem ali base 1 também. Qual que é a altura dele? É aquele raiz quadrada de 5 lá, que é a hipotenusa. Desculpa, que é o cateto. Então, é 1 vezes raiz quadrada de 5. Opa, de 5. Deixa eu apagar aqui que eu me confundi. Raiz quadrada. Deixa eu pôr aqui a caneta de novo, porque o Word é muito prático, né? Raiz quadrada de 5 dividido por 2. Isso aí vai ser raiz quadrada de 5 por 2. Não tenho o que fazer. Centímetros ao quadrado. Ora, agora eu só preciso somar tudo isso daí. A área total, a área do polígono, vou pôr aqui, a área do polígono, é igual, então, a raiz quadrada de 2 sobre 2 mais raiz quadrada de 3 sobre 2 mais 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Gente, vamos dar uma olhada nas alternativas? 2 sobre 2, mais 3 sobre 2, mais 5 sobre 2, mais 1. Ele só inverteu esses dois aqui, mas não muda nada. Então, a minha alternativa correta é essa daqui, ó. Essa daqui. Ok? E assim encerramos a nossa sequência de exercícios. Muito obrigado por ter assistido e te espero na próxima aula, então.